Vem cá, então. Vicente, boa tarde, está me escutando? Estamos sim, Elisa. Ah, que ótimo, viu? E Boa aí, tarde. Tudo bem, Vicente? Aqui só para você saber, né, que a gente está no auditório aqui da universidade, os alunos estão aqui comigo. Né, o Tiago, professor, está aí também já, que bom, viu, Tiago? É porque é outra palestra, acabou de terminar, eu tive que correr para fazer uma pausa só para beber uma água. Só chamar aqui o pessoal, então, para começar, viu, Vicente? Só um segundo, viu? ok. Pessoal, Seja muito bem-vindo, eu não sei qual, Vicente. por isso que eu estou com o microfone, viu? Vamos começar, então, pessoal? Só apresentar, né, o Vicente não é melhor do que eu para se apresentar, né? Mas Vicente, ele trabalha na Câmara dos Deputados e ele chefia nessa parte lá de sustentabilidade, né? A parte lá da Ecocâmara dos Deputados. Eu acho que vai ser até bom também, até eu estou curiosa para entender mais, né, Vicente? Muitas vezes, né, minha família é de Brasília, né? O Vicente é casado com a minha prima e, né, muitas vezes eu esbarrava com o Vicente, aí ele falava dos projetos, de logística reversa. Muitas vezes eu ficava, né, curiosa, assim, então, não, né, eu queria entender mais, mas acaba que, né, aqueles papos corridos, muitas vezes eu nem entrava tanto na parte técnica, né? Então, eu achei, assim, que seria muito rico para a gente, né, Vicente, assim, né, fazendo uma costura, que a gente está, né, na Semana da Engenharia de Produção, e a engenharia de produção, ela é muito ampla, né, e tem uma área grande que dialoga com essa parte de sustentabilidade, assim, né? O próprio Tiago mesmo, né, ele fez um pós-doutorado dele doutorado de sanduíche na Dinamarca, e aí, né, muito também, né, lá, muito esse viés de sustentabilidade também. Então, assim, eu acho que vai ser muito rico para a gente, viu, Vicente? Fazer essa troca contigo, entender um pouco mais, até para a gente, né, assim, que é engraçado, quando a gente fala Câmara dos Deputados, a gente já cria aquele trauma, né? Então, acho que vai ser muito rico também para a gente né, ver um pouco, né, o que está por trás de lá, né, além dos deputados, né, o que projetos, né, igual que dialogam com a sustentabilidade aí dentro também, tá certo? Ok. Já está começando? Já está valendo? Tá valendo, assim, a ideia também, né, só para explicar, Vicente, a ideia é você, né, assim, se apresentar, né, fazer essa apresentação aí, dos slides, e na sequência, depois a gente abre um espaço para perguntas, tá bom? Bom, então, e eu posso compartilhar, então, a apresentação, né? A tela aqui. Ainda não, viu, Vicente? Ainda não. Tá. É um quadradinho com uma setinha? Acho que não. É o share screen, eu posso... Isso, você clica nele, aí depois é isso, agora começou. Vivi, tá gravando? Ah, oi, Virgínia. Essa é minha prima, gente. Você já está Tá valendo já. falou. Vocês estão... Tá valendo aí? Tá valendo, ó, Vicente. Bom, então, primeiro, né, quero agradecer aí o honroso convite, né, da UFRJ, Campus Macaé, Engenharia de Produção, na pessoa da Elisa, né, que está confiando aí que a gente vai poder trazer um conteúdo aí para fazer um pouquinho de diferença aí, né, para vocês. Meu nome é Luiz Vicente, eu trabalho na Câmara dos Deputados no Serviço de Sustentabilidade, o Ecocâmara. Ano que vem o Ecocâmara fará 20 anos, foi na esplanada ali, como órgão federal, a primeira órgão dentro de uma instituição a tratar de sustentabilidade dentro, né, dentro da instituição. O Ecocâmara foi criado basicamente lá no início para resolver o problema de resíduo
porque nós tínhamos uns catadores no fundo, ali, hoje é o Bosque dos Constituintes, né? Atrás da Praça dos Três Poderes ali. Então, nós tivemos esse grupo de pessoas que se juntou ali inicialmente para tentar ajudar os catadores, resolver a questão do resíduo, porque a Câmara sempre produziu muito papel, né, muito resíduo de papel, e, enfim. Então, de lá para cá, né, começou com uma pegada voluntária, mas ao longo do tempo foi evoluindo, e eu vou trazer alguns elementos aqui para pensarmos juntos, né? Bom, então, né, para começar, quem de vocês, né, já esteve em uma reunião onde surgiram ideias, né, muitas ideias boas, para resolver um problema, né? E no final do encontro nada aconteceu, né? Saiu assim, bom, legal, vamos marcar a reunião, né, para aprofundar, nossa, excelente encontro, vamos amadurecer, né, e tal. Não, rapaz, nossa, reunião muito boa, ótimas ideias, né, mas, né, tal, acho que vamos pensar um pouco mais, né? Então, quem é que nunca passou por isso, né? Imagino que muitos de nós já participamos de reunião que resultou mais ou menos nisso aí, né? Então, vamos guardar isso aí, guarda esse slide para a gente retomar depois, porque a partir daqui a gente vai desenvolver, né? Então, muitas vezes a gente tem muitas boas ideias, né? Pode falar, você está no mudo, Elisa. Vicente, só para checar, você já começou a projetar a apresentação? É porque está aparecendo Já. mais. Não está aparecendo para vocês, não? Está na capa, só para checar, é isso mesmo? Isso. Mundo VUCA agora ou não? Não, Passou? não. Eu estou para começar. Não passou, não? Não, tá como se fosse no slide primeiro, assim. Tá só o título e... Deixa eu tentar de novo. É isso, só para você saber, Vicente, né? Entrou também a professora Camila, que é a nossa coordenadora, que ela mora no Rio. Né? Então, para alguns professores que não estão aqui presencialmente com a gente Olá, também Camila. disponibilizou o link. Olá, obrigada pela palestra. Vamos aí, um bate-papo, viu? Para começar, então, apareceu aí? Tá aparecendo a capa. Tenta aí colocar, então, para passar os slides para a gente ver. Para começar, já colocou aí? Pode. Para começar, quem esteve na reunião? Não. Não? Está Não. paralisado na capa principal, Elisa. Será que... tenta colocar, duplicar no computador, Vicente? Será que não é isso? Não sei. Agora foi, Vicente. Ok, vamos lá de novo. Não tem problema não, né? Foi aí agora? Foi, para começar, né? Isso. Então, como a gente está falando, né? Muitas vezes a gente tem ótimas ideias em reuniões, num bate-papo, no corredor, né? Projeto, fala, nossa, eu tenho um projeto e tal, né? Seria muito legal. E você conversa 10 minutos com alguém e a outra pessoa acha super legal mesmo, mas, né, não vai muito para frente. Então, vamos guardar isso aí. E a gente, trazendo um contexto, né, fazendo uma análise de cenário do mundo que estamos vivendo, nós estamos no mundo VUCA, né, esse é um termo trazido do Exército Americano, ali entre os anos 80 para 90, para fazer uma análise de cenários de guerra, né? E o mundo que vivemos é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Então, volátil, mudanças... Não estou te ouvindo, Liz. É que não foi para o slide do Mundo VUCA. Não foi? Não foi. Deixa eu ver aqui. Eu te mandei a apresentação. Você quer compartilhar você? A gente... Você colocou no meu e-mail, Vicente? Coloquei no WhatsApp. WhatsApp? Tá, já vou abrir aqui. Não sei por que não está funcionando. Eu estava vendo a apresentação. Não, a gente estava vendo a apresentação também, viu, Camila? É porque eu não estava movendo. É porque ele estava... Né, você estava vendo era o slide para começar, certo? Certo. Então, é porque ele estava no outro, no Mundo VUCA, certo, Vicente? Entendi. Sim, eu já estava no slide do Mundo VUCA. Se você quiser conseguir aí, eles então passar.
Tô só Vicente, estou só mandando para o meu e-mail. Perdão. Tá. Apareceu aí, não? Chegou. Deixa eu ver. Agora está a mão do Buca, mas tenta passar o slide. Acho que agora vai dar certo. Passa para frente. Agora foi, Vicente. Passou para frente? Pronto. Podemos Pronto. retomar, então. Vamos lá. Então, esse mundo VUCA que a gente está vivendo, né, de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, né? Então, incerteza, cada vez mais difícil você analisar o presente, prever o futuro, né, complexo, cada vez mais indivíduos e instituições atuando com interesses diversos, né? E ambíguo, o evento pode ter diversos significados, interpretações. Nós estamos vendo isso na economia mundial hoje, né? Com uma inflação que, na verdade, em um pouco menos de 1 ano e meio, se tornou quase inesperada, né? Há pouco tempo, você não imaginava que a inflação em todos os países do mundo fosse tão alta, né? E é complexo, né? E aqui eu trago imagens da questão do resíduo, que sempre foi importante para todos nós, no Ecocâmara, que traz essa ambiguidade, essa complexidade, porque o lixo, né? Todo mundo fala lixo, né? Na verdade, o lixo não está nas nossas vidas, né? Nós tratamos do lixo assim como se fosse um estranho, como se fosse uma pessoa, né? Porque a gente coloca na porta da nossa casa, alguém pega, vai embora e, né? Então, na verdade, para nós o lixo não tem nenhum significado. Quando, na verdade, né, tem uma imagem que você vê na internet, chama, não existe lixo fora. Onde a gente jogar o nosso resíduo, e aí a gente tem que, já traz aqui um outro conceito, né, de resíduo, evitar, né, trocar a palavra lixo por resíduo, porque lixo, normalmente, quando a gente usa essa palavra, inconscientemente, a gente não está dando valor para aquele resíduo ali, né? Quando, na verdade, quando a gente trata da palavra resíduo, ele tem um valor para alguém, né? E a gente tem a imagem aqui da Fátima, que foi presidente da cooperativa. Nós agora estamos contra a cooperativa, que é a dona Antônia, mas o resíduo que a gente separa corretamente, né? Ele, ao invés de ir para os lagos, para os rios, chegar no mar, poluir o solo, os lençóis freáticos, né? E poluir a nós mesmos no final, porque não existe lixo fora, né? Se a gente separa corretamente o resíduo, nós temos também não apenas a proteção ambiental, mas também temos um cuidado com os aspectos sociais, inclusive econômicos, porque você gera renda com o resíduo que vai para a reciclagem, né? E aí nós já trazemos o tripé da sustentabilidade, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Mas, então, esse cuidado, por exemplo, com a questão do resíduo, com essa observância, a gente começa a pensar o mundo de uma maneira mais sustentável, né? Enfim, né? Mesmo com esse mundo complexo aí, e volátil, incerto e ambíguo que a gente tem. Trazendo outro aspecto, né? Outro exemplo dessa questão, né, do mundo VUCA em que vivemos, nós temos, por exemplo, as questões relacionadas aos alimentos, né? Existe uma corrente, né, que diz que não, sem agrotóxico não dá para produzir. Nós levamos alimento para o mundo e o agrotóxico é super importante e o fertilizante também, né? Sem fertilizante também não dá para produzir. E nós tivemos um problema agora em Sri Lanka, né, que, entre aspas, né, baniu o uso de agrotóxicos, também de fertilizantes, e teve está com um problema muito sério né, na sua renda, no seu PIB, pessoas passando fome, a renda caiu. Então, você tem aí uma ambiguidade, uma complexidade que muitas vezes a gente, né, tem que ter cuidado nas nossas análises, né? A gente vai falar, pô, e aí? O agrotóxico é importante, não é importante? O fertilizante é importante, não é importante? Né? Onde é que está o custo-benefício? E entre o orgânico, por exemplo, ainda tem um pessoal do orgânico que é muito importante. Quer dizer, o orgânico no Brasil tem crescido mais de 10% ao ano, né? Então, olha, isso demonstra também, dentro dessa complexidade, né, a demanda da sociedade por alimentos sem agrotóxico.
né? Então, você vê que essa questão da produção de alimentos ela não é simples, né? Não é preto e branco, né? Não é 0 ou 100, né? E aqui a gente traz outras imagens também, quer dizer, desculpa, a gente traz outras imagens que faz parte desse mundo VUCA, a questão da desigualdade social que tem aumentado tremendamente, né? A questão das mudanças climáticas. Existem pesquisadores que entendem que, na verdade, a Terra está passando tem ciclos, né, de aquecimento e de esfriamento. Já tem uma outra corrente que defende com fervor, né, a questão das mudanças climáticas como sendo algo real. Então, isso mostra que, né, sem falar na política, que não vamos entrar aqui, mas, né, a política cada vez mais, né, extremada, tanto para um lado como para o outro. Então, tudo isso faz parte são exemplos, né, de como nós estamos vendo esse mundo VUCA. Com certeza, acho que todos nós podemos pensar em exemplos aí da nossa vida diária, né? Aí eu trago também a questão da sustentabilidade empresarial, quando a gente pensa agora, né, nesse mundo VUCA, em que a gente tem que ter um cuidado com o meio ambiente, ainda que existam, né, complexidades, ainda que existam posições ambíguas, ainda que exista divergência, né, uma realidade que está se impondo é o movimento ESG, né, que tem a ver com respeito ao social, ao meio ambiente, a questão da governança que tem que existir, que vem, né, do âmbito privado, né, o movimento ESG vem do âmbito privado, e temos empresas, né, que estão aqui no Brasil, só para citar algumas, a Natura, a Coca-Cola, tem comprado muito nessa questão do ESG, trazido né, para os seus produtos, para a sua marca, divulgando, vendo valor, né, no respeito à sustentabilidade, né, a questão ao meio ambiente, as questões sociais. Então, dentro dessa análise de cenário que nós estamos fazendo, onde existe, né, esse mundo VUCA, temos também uma preocupação do empresário, das empresas, com as questões da sustentabilidade, do meio ambiente, do aspecto social, né? E aqui, rapidamente, trazendo um conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, né? Existem alguns estudos que vão falar em desenvolvimento sustentável até um pouco, até antes de 87, mas eu estou trazendo o relatório Brundtland do Nosso Futuro Comum como sendo o marco, assim, né? Que pelo menos eu considero, onde no relatório você tem o conceito de desenvolvimento sustentável, onde fica claro que é importante nós pensarmos nas futuras gerações, né? Então, quando a gente está pensando em produção, em consumo, em atuar no planeta, em atuar, né, da forma que a gente for atuar, a gente está pensando, né, em desenvolvimento sustentável e nas futuras gerações. E tem um jurista, né, um professor de direito, o Dr. Juarez Freitas, tem um livro Sustentabilidade e Direito ao Futuro, também traz, né, um conceito de sustentabilidade que nós gostamos bastante, e ele, mais ao final, fala até, inclusive, né, que sustentabilidade tem a ver com um bem-estar físico, psíquico, espiritual. Então, vai muito além do que nós estamos pensando, né? Tem as questões do desenvolvimento material, mas também imaterial, né? A questão da inclusão social, ok, do meio ambiente, ok, né? Da ética, ok, né? Mas também, né, de uma maneira da gente, quando atuar, né, a gente atuar com precaução, né, e, inclusive, trazendo aspectos, inclusive, espirituais, né, que é bem interessante esse conceito. Então, vai muito além, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está pensando nesse conceito aí, que é bem avançado, né, que é bem interessante. Também, dentro dessa análise de cenário que nós estamos fazendo, nós trazemos os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que foi adotado em 2015 por 193 Estados-membros, o Brasil, inclusive, né, Estados-membros da ONU, né, e é um apelo global para a gente acabar com a série
de questões que o mundo está enfrentando, né? Desde a pobreza, saúde, fome, né? A questão da água potável, da questão do aquecimento global, da paz, justiça, instituições mais eficazes, enfim. Então, tem uma série de objetivos bem interessantes e, inclusive, isso tem influenciado aí uma série de projetos, né, que a gente vai falar mais à frente, né? E está muito forte, os ODS estão muito fortes no judiciário, no executivo um pouco menos, mas no legislativo também, mas no judiciário está muito forte, né? E os ODS chegaram realmente para ficar, e é um desafio para todos nós, né? E que deve ser considerado aí quando a gente pensa em sustentabilidade, né? Okay? Então, você tem esses vários objetivos aí, são 17. No Ecocâmara, também, nessa análise de cenário, nós temos aqui, tem uma página nossa lá, que tem a legislação. Então, tem legislação, muita legislação tratando do meio ambiente, né? Consumo. Então, desde a Constituição Federal em si mesmo, até as leis infraconstitucionais, né? A política de meio ambiente, a política nacional de resíduos sólidos, enfim, tem muitas leis que tratam do tema quando a gente pensa em sustentabilidade, né? Inclusive, nós temos um PL que tá na Comissão de Constituição e Justiça, que é o 10.453, que trata do Plano de Logística Sustentável. Então, mais uma vez, nessa análise de cenário que a gente está trazendo, já estamos tentando chegar no Plano de Logística Sustentável, né? Que são planos que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, são planos importantes para a gente dar uma concretude e chegar a resultados mais palpáveis, né? Então, nesse PL, quando ele for aprovado, então, né, todos terão que obedecer, fazer o seu plano de logística sustentável, né? Então, esse PL dispõe sobre diretrizes e instrumentos para o planejamento de ações de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? No artigo 5º dele, ele traz alguns temas bem interessantes, então, material de consumo, energia elétrica, água, esgoto, gestão de resíduos, compras sustentáveis, enfim. Tem vários elementos nesse PL que são importantes e que, então, nós temos que estar atentos, porque quando for aprovado, nós vamos ter que fazer. Então, né, a Universidade aí, Federal do Rio de Janeiro vai ter que fazer o seu PLS. Então, diante dessa análise de cenário que a gente trouxe aí com alguns diversos elementos, né, a sustentabilidade, a gestão sustentável, né, ela é inevitável? Então, vamos pensar, né? Nós acreditamos que sim. Mas aí você vai perguntar, nossa, mas assim, está muito difícil, né? Como é que eu não vou cuidar das mudanças climáticas? Não, então vamos pensar globalmente e agir localmente, né? O importante é nós fazermos a nossa parte naquilo que é possível nós, né, influenciarmos aí a nossa comunidade, a nossa instituição. Então, nós acreditamos nisso, né? Ok? E a Câmara, por exemplo, a gente vai trazer um exemplo aqui, olha, ela tem feito um trabalho excepcional na redução do consumo da água, por exemplo, também de energia elétrica, de vários indicadores nós temos, mas a água é o mais emblemático que eu trago para vocês, porque a Câmara é uma cidade. Normalmente você tem ali 8 a 10 mil pessoas todo dia. Nos dias que tem manifestação, alguma lei mais polêmica, chega até 40 mil pessoas. Então, é um consumo muito grande de recursos. E a Câmara vem fazendo um esforço muito grande de redução, como vocês viram, e a economia total estimada aí já é perto de 60 milhões, né, que nós conseguimos aí ao longo de 20 anos, ou seja, com a redução. Porque o preço, né, do metro cúbico, por exemplo, mais do que quintuplicou aqui na nossa concessionária ao longo desse tempo. Então, se nós não tivéssemos feito os diversos projetos de redução, nós trocamos todos os equipamentos hidráulicos, né, por mais econômicos, tem um redutor de vazão, tem temporizador, né? Você tem instalação de mais hidrômetros, hoje você tem hidrômetro remoto, então você consegue detectar, né, aquilo que antes, lá atrás, você levava um mês, né, só na outra conta que você via, né, que houve uma diferença, ou, obviamente, se fosse também um vazamento muito grande, né, mas se fosse um vazamento
daqueles escondidos, você só ia ver lá no outro mês. Hoje é praticamente em tempo real, né, que se consegue detectar um vazamento. Então, houve aí, né, uma redução de 60% ao longo desses 20 anos aí no consumo, com um valor estimado de 60 milhões de reais e 2 milhões de metros cúbicos de água, né? Então, são valores expressivos. Graças ao quê? Graças à racionalização, irrigação consciente, monitoramento, modernização das instalações. A irrigação consciente aqui em Brasília tem a grama batatais. Então, a grama batatais na seca, tem um período de muita seca aqui, 6 meses, mais, né? A gente deixou de irrigar, porque a grama batatais ela aguenta a seca e depois, quando chove, está começando a chover aqui em Brasília, ela já fica verde, né? Então, isso também você vê que às vezes pequenas, e houve um consumo uma redução muito grande graças a essa parada de irrigação, porque todo mundo queria ver a grama verdinha, né, e tal, é tão mais bonito ver a grama verde. Então, você vê que foi uma briga, levou-se alguns anos para tentar convencer, mas só essa mudança gerou uma economia muito grande, né? Um modelo mental diferente gerou uma economia muito grande, né? Também houve reaproveitamento de água da chuva, reuso de águas, temos poços profundos, né? Porque o espelho ali, que dá de frente para a Praça dos Poderes, tem um espelho de água, mas ele era usado ali água tratada. Não tem sentido você usar no espelho d'água ali água tratada. Então, a gente, né, com autorização aqui do governo local, foi perfurado um poço de água bruta para esse espelho d'água, né? Então, essa equipe de água aqui, que ganhou, nós também fizemos um prêmio de gestão, né, sustentável lá na Câmara, e a equipe da água ganhou com muito mérito, muito orgulho, né, ganhou a medalha de ouro aí, a equipe foi na homenagem, teve lá presente no dia da premiação, dentro do plenário, né, todos ficaram muito emocionados, foi muito emocionante. Então, né, essa equipe é uma equipe maravilhosa. Também tivemos instalações de filtro de parede, filtros industriais. Então, eles fazem um trabalho excepcional, né? Então, isso é apenas um tema dentro do que está lá na Câmara, né, que a gente faz. E aí, gente, então, voltando àquela questão da ideia, né? Pô, então, né, tivemos muitas ideias, tal, você conversou, mas ninguém, né, se perdeu a ideia. Depois você fala assim, puxa, tive a ideia, mas não foi para frente. Alguém teve a ideia de colocar uma usina de fotovoltaica aqui, né, em Macaé, aqui no campus aqui, mas, pô, né, cadê? Então, muitas vezes, para a gente poder não apenas ter as boas ideias, mas fazer o que, por exemplo, foi feito ali na Câmara, como um exemplo, né, que a Câmara, a equipe ali, fez tantas coisas legais, nós acreditamos, gente, que o PLS, o Plano de Logística Sustentável, ele é fundamental nesse processo. Ele é uma ferramenta simples, que se você for depois estudar, você vai ver que, mas não tem nada demais. O PLS é um conjunto de planos de ação, realmente. É um conjunto de planos de ação. Mas ele é difícil de implementar, porque exige o quê? Exige conversar, exige uma transversalidade. Porque a sustentabilidade, como a gente está aqui no slide, ele não é apenas o aspecto ambiental. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando do aspecto ambiental, sim, mas também social, econômico, cultural, jurídico, né? Então, é um tema transversal, é um tema sistêmico. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem que pensar sistemicamente, né? Porque senão a gente fica lá com aquela história do abraçador de árvore. Lá vem o abraçador de árvore. Não, lá vem o ecochato, né? E o Ecocâmara, por exemplo, veio evoluindo de uma questão do voluntariado, que tem o seu valor, mas a gente foi, ao longo dos anos, se aproximando mais da gestão também, tentando mostrar que uma gestão sustentável tem a ver com gestão da instituição, né? Então, quando você mostra um número desse aí, não é importante? Você fala, olha, a Câmara economizou 2 milhões de metros cúbicos de água, 60 milhões de reais, né? Então, aí o cara da gestão, que só quer saber de dinheiro, o cara já, opa, então vocês não são só os verdinhos, não, abraçadores de água, vocês estão aqui num outro nível que eu não estava pensando.
Então, o PLS, aqui eu trouxe, claro, a gente normalmente não usa siglas em apresentação, mas é para mostrar que, para você fazer um PLS, um plano de logística sustentável, você vai envolver várias áreas da sua instituição. Você vai envolver a área de engenharia, área de patrimônio, área de educação, área de comunicação, né? Você vai envolver o jurídico, né? Quando você monta isso. Por quê? Porque, como eu já falei, é um tema transversal, é um tema sistêmico. E a vantagem do PLS é que nós temos aqui alguns exemplos que nós gostamos, tem da Câmara para vocês, né? Se vocês quiserem acessar, está no site da Ecocâmara lá. Tem o nosso último PLS, de 2020 a 2023, tem o do DENIT, tem o do STJ, né? Todos eles, então, o PLS hoje, nas instituições ali, pelo menos do governo federal, está bem difundido, TJDFT, você tem o TCU, né? Enfim, então você tem diversas instituições hoje fazendo o seu PLS. A própria UNB, por exemplo, a Universidade de Brasília, enfim, você tem o Banco Central, você tem diversas instituições fazendo o PLS. Né? E por quê? Por que ele é importante? Porque você sai realmente do campo das ideias e coloca todas aquelas ideias, todo aquele pensamento, né, entre aspas, no papel. Você vai dar uma publicidade, você vai realmente sair do plano apenas, né, teórico, você vai realmente dar uma concretude. E, para isso, claro, a gente traz alguns elementos aí para a gente conseguir ter um PLS de sucesso. Patrocínio, precisamos de patrocínio, né? Você precisa de patrocínio, você precisa de planejar e articular, você precisa entender que modelos mentais vão ser mudados, né? Porque muita gente vai olhar nesse primeiro momento, especialmente no primeiro PLS, pessoas não vão acreditar muito, né? Porque tem a questão de, não, mais o pessoal aí, mais um planejamento, mais não sei o quê, né? E execução e compromisso. Se você tiver pelo menos esses 4 elementos aí, a gente traz isso para reflexão, você vai ter um sucesso no plano de logística sustentável. Okay? Então, patrocínio fundamental, né? E planejamento, modelos mentais, execução. E trazendo aí já mais para o concreto, né? Qual é a vantagem do PLS? Então, a gente pega aquelas ideias que nós tivemos lá e, conversando com todas as áreas, nós vamos colocar, né, vamos tentar trazer tudo para o concreto. Então, por exemplo, nós temos ali, essa é uma matriz que a gente usa para poder criar o PLS, e tem vários campos aí, né, que a gente entende que são campos mínimos. Esses campos, eu fui conteudista do EAD, né, da formação do PLS, da criação do EAD em PLS, que está disponível no site da ENAP, vocês poderão fazer o curso lá. Houve uma atualização, essa atualização eu não quis ser conteudista, por problemas, né, de tempo e tal, mas eu fui conteudista do primeiro EAD, e essa é a matriz que a gente trouxe lá. Então, você tem o tema, o eixo temático, então você vai poder escolher lá a sua instituição, de acordo com a sua maturidade da sua instituição. Aqui dá para fazer água, energia agora, resíduos, educação para sustentabilidade, descartáveis, ok. Os ODS, quais ODS estão ligados ao tema? Vocês vão escolher. Qual o objetivo? O objetivo da água, vamos reduzir o consumo de água, ok. Qual é a meta? 2 anos. Normalmente, os PLS têm feito aí, têm usado esse prazo de 2 anos. Né? Uma meta de 10%, 20%, 5%, vai depender da maturidade da instituição. Então, no caso da energia elétrica, por exemplo, se a sua instituição ainda está na lâmpada incandescente, né? Consumindo muita energia, né? Não tem, enfim, né? Ainda não fez nenhuma troca de equipamento, o ar-condicionado funciona de 6 da manhã à meia-noite. Então, você talvez aí tenha uma meta que você possa ser um pouco mais ousado. E aí, normalmente, quem faz isso, nesse papel de conversar, é uma comissão gestora ou um grupo pequeno, aí tem que adaptar, né, ver na instituição como é que seria isso, mas recomenda-se formar uma comissão gestora com representantes, né, das áreas ligadas ao PLS, e essa comissão gestora vai exatamente tentar identificar. Então, vai conversar com a área de engenharia. Falar, engenharia, o que nós já fizemos aqui em termos de energia elétrica? Não fizemos muita coisa. Então, vamos colocar uma meta ousada e vamos ver as ações que a gente pode fazer isso. Né?
Então, por exemplo, o ar-condicionado representa 30% normalmente do consumo, da nossa, ou seja, da nossa casa ou da instituição. É um consumo muito grande. Se você, lá na Câmara nós fizemos isso, né? Nós diminuímos o horário de ar-condicionado, né? Então, só aí você já tem um consumo, uma redução interessante, né? Você pode colocar também, trocar as lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, você pode também implementar uma usina de fotovoltaica, né? Enfim, são várias iniciativas que aí são as ideias, né, que a gente tira do papel e coloca, e aí sendo publicado, as pessoas, né, as várias partes ali, as unidades administrativas têm um compromisso em fazer funcionar, porque está publicado. Então, essa é a grande vantagem do PLS, né? Então, temos aqui, então, meta, prazo, indicador, os responsáveis, as ações, os projetos, as iniciativas, o prazo. Então, na Câmara, por exemplo, em 2018, nós queríamos colocar, né, uma usina fotovoltaica para funcionar. E o prazo foi determinado, 2020, 2021, e realmente tivemos a inauguração aí, da usina, né? A Câmara já tem uma usina de fotovoltaica funcionando. E várias ideias boas foram colocadas no PLS, e com esse compromisso, com a publicação, você ganha força, né, na instituição para conseguir os resultados, que é o que a gente quer, né? Então, a série histórica, quando for aplicável, e resultados de sustentabilidade esperados, você pode colocar diversos, né? Não apenas a redução do consumo, mas o aumento de servidores capacitados, conscientização, pauta positiva para a instituição, enfim, atender, né, a legislação existente, enfim. Então, você tem várias coisas que você tem. Então, aquela planilha, né, vai ser preenchida, vai ser publicado, e depois você vai, né, no ciclo do PDCA, você vai controlar, avaliar como é que foi, né? Então, na Câmara aqui nós temos o relatório anual de desempenho do PLS 2021, então nós temos ali o eixo temático da energia, né? A gente mostra a redução, metas previstas, enfim, a gente faz um comentário, traz a tabela, traz o gráfico, né? Então, isso tudo contribui não apenas para ter a questão do monitoramento, mas também a transparência e ganhar a credibilidade, porque as pessoas que lá no início ficam desconfiadas passam a valorizar o trabalho realmente, falar, não, realmente esse negócio é sério, né, tal, a gente está vendo aqui, né, que tem a ver com a gestão, né? E mais à frente a gente conseguiu também, no nosso primeiro PLS, nós colocamos uma ação de instituir o painel de indicador. O painel de indicador é você sair da planilha Excel, que é o que a gente tinha antes, e fazer com que, com a ferramenta chamada BI, né, Business Intelligence, e essa ferramenta ela pega na origem o dado e já monta um painel de acordo com os temas, e aí os gestores têm esses dados na ponta dos dedos aí, né, e já podem conferir como é que está o consumo, os gastos, enfim. Então, a Câmara hoje tem um painel que foi inaugurado aqui em 2021, né? Então, foi praticamente aí 3, 4 anos depois da proposta, mas foi muito bom, né? Porque o importante é isso, quando você coloca, né, a instituição se compromete, né, a obter o resultado. Então, nós, né, temos conseguido todas as ideias, todas as boas ideias, né, que não é só da assessoria, não, na verdade, são ideias que a gente conversando, a gente identifica as ideias de quem está lá na ponta. Então, na verdade, essas boas ideias são da instituição, né? O Ecocâmara apenas trazendo a metodologia do PLS, ela consegue fazer com que as ideias que estavam lá né, com as pessoas, elas consigam ser implementadas. Okay? Então, aqui é mais um exemplo aqui do painel, né? A gente consegue ver a série histórica lá de trás, né, do gasto, do valor, e aqui a gente está com gasto da água, isso aqui foi de 2022, então, enfim, o gestor tem condições de ver na prática, né, o discurso da sustentabilidade. Nós também fazemos parte da Rede Legislativa Sustentável. Então, eu estou trazendo para vocês aqui um elemento importante, porque mostra
que a sustentabilidade hoje, ela realmente está sendo demandada pela sociedade, pelas instituições. Então, nós começamos a formar essa rede em 2018, era apenas a Câmara, Senado e TCU, e agora nós somos Nacional de Sustentabilidade no Legislativo, são 50 entidades, nós temos tribunais de contas dos estados e municípios, temos assembleias legislativas, temos câmaras municipais do Rio, então nós temos um monte do Rio aí, são mais de 10 câmaras municipais do Rio, né? Carapebus, Belfort Roxo, né? Tem várias do Rio aí. Então, isso mostra, né, que a sociedade está cobrando e a rede tem esse objetivo, de compartilhar bons projetos, né? Então, nós temos hoje o site da rede, que vocês podem acessar. A rede criou 3 cursos relacionados à sustentabilidade, o curso do PLS, que está disponível no ENAP, o curso de contratações sustentáveis na administração pública, que também está lá, e o de sustentabilidade, que também está no site da ENAP, ok? E vocês poderão acessar. Então, aqui são, né, alguns exemplos dos cursos em AD, né? Temos aí a elaboração do PLS, o sustentabilidade na administração pública, ok? Então, foi um curso muito, muito bom, com boa aceitação, né? Nós, inclusive, tivemos agora, eu dei uma oficina no Ministério Público Federal para os gestores de todo o país, né? Secretários de administração de todo o país, e as pessoas gostaram muito, né? Porque nós tivemos assim, pedimos, né? Olha, nós vamos dar oficina, mas vamos pedir que as pessoas façam o curso do PLS-AD. Então, as pessoas fizeram o curso PLS-AD, né, à distância, e, quando vieram para a oficina, estavam familiarizados com o tema de fato, né? Então, foi muito bom. Então, vocês acreditam, né, que, realmente, diante de tudo que a gente apresentou, a sustentabilidade, ela é inevitável? Então, eu trago aqui, né, estou vendo a engenharia da produção, vocês aqui têm tudo a ver com sustentabilidade, não é isso? Olha, que o curso de engenharia de produção tem um caráter generalista, sendo a opção necessária para a criação de capacitação de pessoal com perfil integrador, né? Abordagem abrangente necessária ao tratamento de problemas associados ao desenvolvimento socioeconômico regional, infraestrutura, indústria, serviços. Este perfil integrador deve estimular a adoção de soluções inovadoras, conhecimento, que prioriza a preservação e sustentabilidade ambientais, está no site de vocês, parabéns, né? Então, na verdade, vocês, né, e tem aqui, desse conteúdo que eu tirei, tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Ademais do curso de engenharia de produção, pauta se aprofundar o conjunto atual flexível de métodos pedagógicos, né, com trabalhos desafiadores e práticos. Então, enfim, pensamento sistêmico, né, comunicação, sem perder as necessidades do mercado. Então, vocês estão de parabéns. Eu acredito que a sustentabilidade aí tem tudo a ver com o que vocês fazem, né? E aí quando a gente pensa em sustentabilidade, aí eu procurei fazer, né? Terminar aqui, fazer essa explanação, terminar com essa pergunta, né? Como vocês, futuros engenheiros de produção, podem tornar sustentável, mais sustentável o mundo, sua comunidade, enfim, onde vocês atuam, né? Eu acho que é dessa maneira uma questão que a gente termina aí a nossa explanação, né? Lembrando que é isso, a sustentabilidade está aí para ficar, nós acreditamos, veio para ficar, e tem a ver, né, desde de pensar a maneira de produzir, né? Como é o produto, né? Ele é necessário, como ele é feito, quais os recursos são utilizados, né? Hoje, infelizmente, graças a um problema na legislação, né, muitas vezes é mais barato você produzir usando matéria-prima virgem do que uma matéria-prima que venha da reciclagem, né? Então, nós temos isopor hoje, por exemplo, a Santa Luzia é uma indústria que está disponibilizando, tem disponibilizado um equipamento que condensa o isopor. Então, hoje, as embalagens de isopor que a gente usa muito, né? Quentinha, enfim, no supermercado, cheio de isopor, muitas vezes, antigamente ia para o aterro, mas hoje já é
ela já é reciclável, e aqui a gente tem feito na Câmara, né, um esforço muito grande para separar esse isopor e encaminhar para a cooperativa, que são 15 mulheres lá que fazem hoje, que se beneficiam, né, do resíduo, e esse isopor, por exemplo, ele é condensado, ele se torna uma bola, uma massa, né, mais densa, e ele vai lá para Santa Luzia novamente para ser reciclado e virar rodapé. Então, produtos, né, recicláveis que tem todo um sentido, faz todo um sentido nesse mundo que a gente está querendo, né, pensar, está pensando num mundo mais sustentável, né? Então, isso tudo tem a ver com engenharia de produção, certamente, né? E tem a ver com inovação, tem a ver com pensar fora da caixa, né? Tem a ver com reutilizar, né? Aumentar a vida do aterro sanitário, né? Favorecer o uso dos produtos que são potencialmente recicláveis, né? Então, enfim, eu termino por aqui com essa pergunta e fico à disposição, né, para qualquer, enfim, pergunta que eu puder auxiliar. Obrigada, viu, Vicente? Foi bom. Essa é uma dúvida que eu fiquei, Vicente, essa questão do plano de logística sustentável, né, que que ainda vai tramitar. Isso, quando for aprovado, aí todas as organizações vão ter que criar esse plano, né, assim, tanto faz pública, privadas. As públicas, certamente, as privadas, aí, né, não sei se elas vão entrar obrigatoriamente, não. Entendi. Públicas, É opcional, assim. As públicas, com certeza. Pelo menos é o nosso entendimento. Entendi. Mas as pessoas estão se adiantando, né? Na verdade, porque elas estão percebendo os benefícios do plano de logística sustentável, né? Porque, como eu falei, ele teoricamente é simples. Você fala, nossa, mas isso aqui, não é que tem isso aqui. Vou colocar um objetivo, uma meta, um prazo. Realmente. Mas você fazer o primeiro é o mais difícil, porque, por exemplo, tem instituições que consideram, tem PLS, por exemplo, que tem qualidade de vida dentro de sustentabilidade, né? Mas tem instituições que já não consideram isso, ok? Então, você tem aí um tema que, para algumas instituições, diante das suas características, né, próprias, não consideram. Falam, não, vou trabalhar isso de outra maneira. Já outras colocam no PLS, né? Tem algumas instituições que trabalham a questão da mobilidade, tem outros que não. E não tem problema também não, porque o que a gente sempre defende lá na rede, por exemplo, vamos fazer o primeiro, né? Ainda com a maturidade que for possível fazer. Então, vamos fazer o primeiro. Se der para fazer água, energia, descartáveis, né? E o que der para fazer, faz o primeiro. Porque depois você vai, né? Você vai publicar, você vai... o mais importante é a conversa que a comissão estabelece com todo mundo, né? Todo mundo vê que é um plano participativo, não é um plano da comissão. A comissão, ou o setor que for levar, se for uma pessoa, 2 pessoas responsáveis, enfim, de acordo com a instituição, né? Ela vai apenas levar a metodologia, né? E tendo patrocínio, ela fala, olha, nós temos um patrocínio, nós temos que fazer o PLS, é uma coisa importante para a nossa instituição, né? Foi determinado que fosse feito, temos que fazer, então vamos lá. Na área de energia elétrica, o que dá para fazer? Engenharia? Vamos lá. O que foi feito? Né? Tem que fazer um diagnóstico, porque você só consegue estabelecer uma meta razoável e alcançável, né? Desde que você tenha um diagnóstico mínimo prévio. Então, você vai fazer isso, vai fazer um diagnóstico. O que foi feito? Não foi feito muito. Bom, então, engenharia, se não foi feito muito, o que dá para fazer diante do orçamento? Aí, né, envolve uma série de passos que não são muitas vezes fáceis de imaginar, né, dependendo da instituição, tem a questão orçamentária. Então, às vezes, não dá para colocar uma fotovoltaica, né, agora, daqui a 1 ano, 2, mas talvez você consiga, para daqui a 4 anos, fazer
o orçamento, nós fizemos isso, nosso PLS. Apesar dele valer para 2 anos, nós colocamos metas para mais tempo, né? Então aí você a vantagem do PLS é que ela é participativa. Então você vai construindo de maneira cooperativa, participativa. Então as pessoas se sentem envolvidas, né? Os setores diversos se sentem envolvidos. Então não é um plano tirado da cabeça, né, de alguém assim, não, eu que quis isso, não, toda uma instituição que está querendo. E aí você publica, e aí desde que você publique, vira um compromisso da instituição, e aí tem que ter alguém realmente ali para minimamente estar cuidando um pouquinho do PLS, né? Porque cachorro que tem muito dono morre de fome, se não tiver dono também morre de fome, então tem que ter alguém aí para olhar pelo PLS. É bacana, né, Vicente? Porque parece uma, né, assim, eu acho que ainda é muito incipiente, assim, no Brasil, assim, acho que começando da casa das pessoas, né? Acho que hoje em dia as pessoas só pensam em sustentabilidade, assim, pensando no bolso, né? Que nem você falou aí mesmo da Câmara, né? As pessoas só pensam em economizar água, energia elétrica, né? Quando a conta aumenta, assim, né? E eu acho que mostra, claro que é que nem você falou, assim, eu acho que existe uma tendência gigante, né? Que as pessoas, querendo ou não, naturalmente a gente vai caminhar para isso, né? E nem que seja pela conta, né? Pelo, né, o valor do quilowatt-hora, né? Esse tipo de coisa. Mas a gente vê o retorno que isso não traz, né? É engraçado isso, né? Mesmo por mais que a conta não está aumentando, né? Mesmo se as pessoas começassem a pensar na própria casa, né? Você pôr uma fotovoltaica, porque você tem um payback, né? Então, tem um retorno gigante, assim, um potencial. Por mais que você não tenha o dinheiro, né? Muitas vezes tem empresas que, ao invés de você pagar a mensalidade, né? Você paga a empresa, né? Então... Sim, a universidade pode ter parcerias também, quer dizer, eu acho que o payback, quando eu comecei a olhar, eu coloquei aqui na minha residência. Então, eu coloquei a fotovoltaica aqui. Quando eu comecei a olhar isso, lá atrás, porque eu era da Cocâmara, então já estava olhando, o payback era de 7 para 8 anos. Quando eu coloquei na minha residência, era de 4 para 5 anos. E com os aumentos constantes da energia elétrica que, né, estamos todos sofrendo, o payback só está diminuindo. Como o inversor dura aí em torno, estimado, 15 anos, e as placas 25, você vai ter, vamos dizer, com payback de 4 a 5 anos, você vai ter pelo menos 10 anos de lucro. Eu já cheguei a pagar aqui só o trifásico, né? Então, a gente fica bastante confortável, apesar do investimento ser um pouco alto no início, mas o importante é que é isso, o PLS traz esse elemento de concretude. Então, assim, se aí no campus Macaé não dá para instalar agora, falar, então vamos colocar estudo para instalação, né, de fotovoltaica, tal. Qual é o prazo do estudo? Aí coloca lá, daqui a um ano. Ok, então, para 2023, Macaé vai ter o estudo de fotovoltaica. Aí o estudo vai trazer. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma parceria? Nós temos orçamento para colocar, tal, ou não? Né? Enfim, aí você vai buscar essas alternativas. A gestão do resíduo, eu acho importante a questão do exemplo. Né? Então, por exemplo, gestão de resíduos. A gestão de resíduos ela é um elemento muito importante, que traz não apenas o aspecto ambiental fortalecido, com o aumento do tempo de vida útil dos aterros, né? da não colocação de plástico, tudo mais, sofá, né? Vai para o Rio, sofá, geladeira, né? Não é só plástico, não, vai tudo. Né? Então, é um problema sério, vai pilhas e baterias, né? Então, assim, você tem muitos resíduos perigosos que estão parando no solo, no lençol freático. Né? Então, se nós damos, né, se Macaé, aí, a Universidade Federal do Rio, Campus Macaé, faz um PLS com a preocupação importante com gestão de resíduos, por exemplo, está dando um exemplo, está conscientizando os alunos vão levar isso depois para as empresas onde forem trabalhar, vão levar para a sua própria casa, para a comunidade, né? Então, é muito mais do que a gente imagina. Então, isso lá na Câmara a gente sempre fala, né? A gente está fazendo aqui, especialmente com a rede, a gente vê isso muito forte. Você tem a Câmara Municipal de Presidente Prudente, que hoje ela produz 100% do seu consumo de energia, já está atendido com
com a fotovoltaica. Olha que exemplo fantástico, uma câmara pequena, e assim como a Câmara de Presidente Prudente, você tem outras câmaras no Brasil que estão fazendo diversas ações sustentáveis, né? Tem diversos projetos sustentáveis. E, né, agora, a gestão de resíduos, por exemplo, é isso, é um tema importante que a gente considera que se cada instituição pública fizer, né, e por isso que nós montamos a rede, são mais de 5.000 câmaras municipais aí, que nós temos no Brasil. Imagina 5.000 câmaras municipais fazendo o seu PLS, com gestão de resíduo, consumo de água, energia, Paraná, né? Você tem contratações sustentáveis e tal. Como ela pode influenciar? Quão positivo, né, pode ser a influência, né, da Câmara Municipal no seu município, tendo um PLS? Né? De uma maneira simples, uma bobagem, mas que eu acho que é importante fazer, agir localmente. Né? Então, a gestão de resíduos, por exemplo, você pode ter um impacto importante. Né? Nós conversamos outro dia com uma vereadora aqui da cidade de Pirenópolis, que é uma cidade turística, né? Que tem uma grande atração, tem um grande fluxo de turistas para lá, e a vereadora veio à Câmara para tratar de assuntos do Legislativo, mas também aproveitou para conhecer o Ecocâmara, o trabalho. A gente, né, trocamos o cartão, falei que nos colocávamos à disposição dela para ir até Pirenópolis, eventualmente fazer o PLS da Câmara de Pirenópolis, mas aí nós estamos em final de mandato, é um negócio mais complicado, né? É uma jovem, inclusive, uma jovem vereadora, e ela compartilhou, por exemplo, a questão do resíduo lá, que os próprios produtores rurais foram até essa vereadora, jovem vereadora, para pedir um apoio. Por quê? Porque a contaminação estava afetando a produção deles. Eles estavam com receio do resíduo produzido pelos turistas afetarem a água, o próprio terreno deles e a produção deles. Olha só como o mundo como é uma coisa complexa, né? É complexo, é uma coisa ambígua muitas vezes. A gente, né? Como é que a gente vai apenas trabalhar com turismo sem pensar no meio ambiente, né? Então, assim, isso é sustentável ao longo dos anos? Será que se a gente só atender o turismo sem se preocupar com o meio ambiente, visto, inclusive, que lá tem muitas cachoeiras, você tem trilhas, o turismo é um turismo ecológico, inclusive. Então, faz todo sentido, né, você ter um cuidado muito grande com a questão do resíduo, né, de favorecer fortemente uma cooperativa de catadores, de você manejar adequadamente os resíduos. Então, nós tivemos uma conversa longa, né? Então, estou trazendo um exemplo real que mostra que, na verdade, essas questões estão mais próximas da gente do que a gente imagina e estão aí, muitas vezes, influenciando não aspectos ambientais, mas também sociais, econômicos, e tem a ver com a nossa sobrevivência, tem a ver com a nossa saúde, com a saúde da sua família, com a saúde do seu neto futuro, né? Dos seus filhos e dos seus netos. Então, é um mundo, é uma situação sistêmica, temos que pensar sistemicamente, né? E eu espero que depois das eleições eu possa retomar o diálogo com essa vereadora de Pirenópolis para a gente poder efetivamente, né, nós, inclusive, convidei para que ele pudesse estar dentro da rede, mas estamos no momento aí de eleição, né, de reeleição, então vamos ver o que vai dar. Isso que você falou, Vicente, eu acho que é muito interessante, né, assim, que acho que as pessoas nem, igual você falou, né, de ver o lixo como resíduo, né, eu lembrei até um caso engraçado, assim, acho que esse ano o Rafa, meu marido, trabalha com essa questão ambiental, né, aí uma mulher ligou para ele que era uma estilista do São Paulo Fashion Week. Eu achei muito engraçado, e a mulher, assim, muito louca, né? Aí ligou, assim, aí ela falando que no final, acho que na moda teve um São Paulo Fashion Week que um pessoal, alguns estilistas tinham usado como se diz, né? Tipo escama de peixe para vestido. E aí a mulher estava revoltada, que era um pessoal da Paraíba, e aí isso tinha meio que viralizado, assim, entre os estilistas. E aí um monte de gente do mundo todo começou a contratar esse povo da Paraíba para fazer vestido de escama de peixe, e no final o negócio estava assim, gerando um problema,
Aí ela ficou falando assim, do mau cheiro, né, tipo assim, um lixo, e ela falou, não é possível que não pode reaproveitar, sabe, assim, porque é triste a gente ver isso, assim, né, como, dependendo, você começa a pegar um material com, né, assim, com objetivo, basicamente, né, estético, né, assim, de moda, na verdade, não é nem para, né, assim, para usar mesmo, é mais para desfile, né, e aí, no final, e não tem esse cuidado, né, de você pensar, né, de uma forma, poxa, né, como aproveitar as outras partes, né, e fazer uma coisa, né, parar de ficar tratando como lixo, sujando, né? Eu achei um caso tão engraçado, eu falei, nossa, gente, esse povo, né, assim, realmente, né, você para refletir, chega a ser um absurdo, né, mas mostra um pouco isso, acho que como o caminho ainda é grande, né, a ser trilhado nesse sentido, né, assim, acho que até fora do Brasil, né, Tiago, o pessoal está até bem mais evoluído, né, nessa discussão, e acho que até essa interiorização, né, do... Pode falar, viu, Tiago? Não, com certeza, eu também acho que a gente está num estágio de maturidade ainda baixo, talvez, né, Luiz? Com ações pouco estratégicas. A gente ainda não vê ações estratégicas em todos os níveis, né? Como a gente tem visto em outros países. A gente está numa transição ainda, com nível de maturidade ainda baixo, acredito, mas evoluindo, né? Queria até parabenizar, né, o Luiz Vicente pelas ações que ele vem coordenando lá na Câmara. Achei muito bacana essa questão dos indicadores, dos resultados abertos, de trabalhar com essa conceituação de colaboração e de rede, porque a gente amplia, né, o nosso impacto. Agora, o que chamou muito a minha atenção foi vocês incluírem também critérios de sustentabilidade nos editais. Eu queria entender só como que funciona isso, se as pessoas lançam os editais e sugerem critérios, porque é muito importante criar esses dispositivos, porque isso incentiva, isso fortalece, né? Eu acho que a gente começa a mudar um pouquinho o discurso, como o próprio Luiz Vicente trouxe, né? As movimentações, elas passam a ser um pouquinho mais estratégicas, não é só fazer uma limpeza na praia, né? Ou implantar a coleta seletiva, ou fazer os abraços coletivos, né? Que a gente consegue alterar essas realidades. Então, quando a gente começa a trabalhar com esses dispositivos legais, editais, políticas públicas, normas, eu acho que aí as pessoas dão um outro valor, né? Aí eu fiquei curioso, Luiz, para compreender essa questão dos critérios, né, e a questão dos editais, e como tu trouxe ali também a questão da redução do papel, eu queria entender como vocês têm conduzido a digitalização, né, que é uma pauta tão importante aí, né, no que tange à sustentabilidade. Sim, muito boa pergunta, Tiago. Eu quero agradecer. Bom, primeiro, assim, eu gostaria de sugerir que vocês acessassem o Guia de Contratações Sustentáveis da AGU, que está na 5ª edição. É um guia excelente, que traz diversos elementos relacionados exatamente a isso, né? E os doutrinadores, especialmente o doutor Juarez, ele considera, assim como outros também, né? Você tem a Teresa Vilac, várias outras servidoras, inclusive, pessoas que trabalham com a questão do direito, né, ambiental, direito sustentável, da sustentabilidade no direito, considero que hoje você tem, eu não sou do direito, então eu estou falando aqui do mínimo, né? Não é minha área de projetos. Eu sou formado em economia, né, com pós-graduação na FGV em projetos, então não é minha área, mas do que eu puder compartilhar aqui, eles dizem, esses doutrinadores dizem que já há amplas condições de você justificar editais sustentáveis, né? Você tem que simplesmente argumentar também. E isso é difícil, porque a nossa área jurídica, especialmente das instituições públicas, ela está muito acostumada a proteger o ordenador de despesa. Ela quer proteger o ordenador de despesa de qualquer modo, e você muitas vezes tem que se esforçar para colocar ali um critério de sustentabilidade, aí, né, dar uma licitação deserta, né? E aí é mais tempo, ok. Mas, inclusive, no Guia de Contratações da União, da AGU, o Guia de Contratações Sustentáveis da AGU, recomenda-se isso. Você coloca um requisito, né, como, por exemplo,
tem o cadastro técnico federal para algum produto que você queira, né? A indústria tal tem que apresentar né, o proponente lá, o candidato né, a ser contratado pela administração, tem que apresentar o cadastro técnico federal referente ao produto X que você for comprar lá. Ok, um requisito. Para as indústrias nacionais, elas vão ter que apresentar o cadastro técnico federal. Quando for importado, aí já não tem como exigir o CPF, né, por exemplo, porque aí é importado, a legislação brasileira não abrange. Então, mas é possível, tem que ter um esforço da instituição realmente, né, na Câmara lá a gente tem essas situações, que a gente coloca e tal, aí dá uma deserta, aí você, né, quando dá deserta, a gente não precisa exigir, eventualmente a gente conversa também com o órgão, depende, às vezes você está numa situação de muita emergência, e aí a gente, né, vê como é que se funciona, mas hoje as indústrias têm procurado atender às demandas, né, da sustentabilidade. Então, a questão do copo plástico, por exemplo, né? Na Câmara, a gente tem tentado adotar um copo que não é o de amido, porque ele realmente é muito mais caro, mas tem outro copo de papel que ele já é compostável, que ele é um pouco mais caro do que o de plástico normal, que não é biodegradável, mas então a gente procura também ali um meio termo, né? Então, isso tem a ver, né, Tiago? E tem a ver, assim, quando a gente pensa em contratação, a primeira coisa que se deve pensar quando se fala em contratação sustentável é o repensar. Eu preciso disso? Né? Ou a gente só vai pedir o que a gente pediu anteriormente lá na quantidade. Né? O cara nem olha. Não, ano passado pedimos 1.000 lápis. Não, tá bom, 1.000 lápis aqui, já nessa licitação. Quanto tem estoque? Tá tendo giro? Foi usado? Não foi usado? Tem sentido? Né? A gente sempre faz essa reflexão lá, inclusive a semana retrasada semana passada nós fizemos reunião com o pessoal lá do patrimônio, lá, que são parceiros nossos. E aí, vamos lá, quais são os itens que estão parados aí? Então os itens tem 2 anos que está parado, ninguém pediu. Pô, então vamos tirar do catálogo e tal. Né? Dá para fazer uma licitação por contratando o serviço, né? Que o TCU tem usado muito, contratar o serviço, e dentro do serviço já vem tudo. Então, você contrata o serviço de limpeza. Ok, dentro do edital de contratação do serviço de limpeza, você já coloca lá, olha, os produtos têm que ser biodegradáveis, tem que estar dentro, né, das condições de sustentabilidade que nós vamos estabelecer. Então, não é só contratar o serviço e a empresa traz qualquer produto, não. Ela tem que trazer e tal. Então, você tem aí bons exemplos acontecendo, tem almoxarifado zero, né, que também você contrata o serviço para materiais de consumo ali de almoxarifado, de lápis, papel, caneta, cola, borracha. Também tem acontecido esse movimento no serviço público. Então, assim, tem muitas coisas. E, dependendo do produto, também você pode exigir o cadastro técnico federal, especialmente para as indústrias brasileiras. Perfeito. E você tinha feito outra colocação, né, Tiago? Digitalização, né? Como você tem observado isso na Câmara, né? Dado o volume de documentos. Se você olhar o relatório do PLS, você vai ver que houve uma redução significativa de papel, do consumo de papel, e também de impressões, e também de impressoras. Inclusive, nós tivemos, né, o nosso diretor-geral, junto com o nosso diretor-geral adjunto lá, encamparam um processo lá que a gente deu, né, um parecer encaminhando por uma redução da quantidade de impressoras nos gabinetes. E foram reduzidas 513 impressoras, com a economia de mais de 3 milhões de reais. Né? Então, assim, porque exatamente tem havido esse movimento de digitalização. Hoje você tem... É importante, os processos estão correndo praticamente, agora é tudo digital, os nossos processos já são digitais, todos digitais. Então, você não tem que imprimir nada, a não ser que se queira imprimir. E nós pessoalmente, eu não sou contra a impressão, eu sou contra a impressão inútil, que é a maioria dos casos. Mas se você tem uma impressão útil, né? Então, tudo bem, você vai lá e imprime. Mas você tendo a digitalização, o processo digital
Isso realmente reduz muito a necessidade de você imprimir as coisas e tal. E a pessoa, no primeiro momento, tem um estranhamento, porque ela não está acostumada, a gente gosta de ver o papel, né? A gente gosta de ver o papel e quer ver o carimbo, quer ver a assinatura, mas depois que a pessoa passa a viver no digital, ela não quer voltar mais para trás. Então, na Câmara, especialmente com a pandemia, que já vinha um movimento, né? Já tinha o EDOC, tinha vários projetos na linha do digital, mas depois da pandemia, então, aí foi muito implementado diversos projetos. O processo legislativo hoje é todo digital, né? O deputado já cria do seu gabinete o projeto, já pode sair. Então, assim, é um movimento que está aí para ficar, especialmente porque hoje está tudo aqui no celular, né? Você consegue fazer tudo do celular. Então, para uma empresa... eu já sou da velha guarda, né? Então, na verdade, estou desatualizado, mas a sua juventude faz tudo aqui, cara. Impressionante, né? Usa o Trello, usa não sei o quê, gerência de projetos, controle, o cara já controla tudo aqui. Então, para essa juventude que está aí, essa rapaziada que está aí com vocês, aí, que são seus alunos, não vai fazer o menor sentido o papel, né? Acredito. Vai ser tudo digital. Perfeito, Luiz. Muito bom. Fiquei muito feliz em saber que você também faz parte dos conteudistas da ENAP, viu? Eu tenho acompanhado o trabalho deles de perto, assim, a Escola Nacional tem feito um trabalho incrível, né? Em termos de educação em todos os níveis, da qualificação ao doutorado, né? Muito legal saber que você está aí no grupo de trabalho voltado para a sustentabilidade também. Parabéns, viu? Obrigado e parabéns a vocês, né? E, enfim, não sei se a gente atendeu as expectativas, mas a ideia também não é dizer o seguinte, que a gente faz o que é possível dentro do nosso campo, né? E que vocês, como professores, né, educadores, são formadores de opinião, né? São formadores de uma nova consciência e produção, né? Tem tudo a ver com sustentabilidade. Desde a concepção, né? Existe, inclusive, a questão do... Quando a gente fala em repensar, né? Você tem a sustentabilidade, tem a questão da sustentabilidade no design. Hoje está começando, né? Quer dizer, já vem há algum tempo, mas cada vez mais a questão do design enquanto pensar lá na reciclagem, ou nem na reciclagem, porque na verdade eu tenho uma amiga que diz que a reciclagem é quando tudo deu errado, né? Ela é mais radical, ela fala assim, a reciclagem é o seguinte, é quando tudo deu errado, vai para a reciclagem, né? O que vai para o aterro, que seria o refúgio, né? O rejeito, aí é o que deu errado mesmo, nós não conseguimos solucionar, né? Mas, então, a questão hoje, tem tudo a ver com vocês, como eu posso pensar um design de um produto que, desde a sua origem, a gente pense, de repente, vou usar uma matéria reciclável, né? Esse produto aqui, ele vai facilitar depois, se for o caso, a reciclagem? Ou ele já vai ser degradável, já vai ser biodegradável? Ele já vai ser degradado? Se ele for para o aterro, ele vai se degradar ou não? Enfim, são elementos que estão aí, né? A questão, por exemplo, da moda, né? A moda, o uso de tintas excessivas e do próprio tecido tem sido uma questão complexa, né? De contaminação da água, da terra, né? A questão... mas nós temos iniciativas interessantes também. Tem uma indústria da moda, tem algumas empresas de moda em São Paulo, Rio, que trabalham com tintas naturais, inclusive com tinturas naturais, vindas de plantas mesmo. Então, é uma pegada muito legal. Obviamente que é um produto que tem um valor agregado maior, e é um posicionamento de mercado interessante, mas tem tudo a ver com vocês, né? Então, eu vou posicionar minha marca de uma maneira diferente e ter um valor maior de agregado em relação a isso. Eu me esqueci o nome da marca, mas é muito legal o trabalho. Tem na TV a cabo, se você procurar também, certamente no Google vai aparecer. Mas é um trabalho muito legal que ela faz com diversos tipos de plantas que dão uma textura... cores diferentes, né? Com chás e tal, então é muito legal assim, muito... Então você tem muitas iniciativas, né? Então tem uma tendência e tem tudo a ver com vocês aí na produção, que é repensar, né? Como fazer diferente, como fazer mais sustentavelmente as coisas, né? Não, super bacana, viu, Vicente? Eu acho também, só pontuar nessa questão que você falou da pandemia, né? Eu acho que
né, isso foi um dos prós, assim, muito grande, foi essa questão da gente repensar, né, assim, igual questão de digitalização, eu mesma como professora, antes você ficava lá andando com tanto de trabalho, para cima, para baixo, um tanto de folha de aluno, hoje em dia eu já, né, eu faço só entrega online, por favor, né, é ótimo porque fica tudo organizado, né, ficava os alunos cada um entregando uma data, você tendo que se organizar, então, assim, é interessante porque além de ser, eu acho que é eficiente não só na sustentabilidade, mas o tempo que você gasta, assim, é impressionante, né? Tem nesse aspecto foi muito legal, assim, né? Só para checar, né, mais alguma dúvida? Como é que vocês estão, pessoal? Tem pergunta? Tem, Khaled. Vou chamar aqui a Letícia, rapidão, viu, Vicente? Oi, Vicente. Boa noite já. Meu nome é Letícia. Boa noite, Letícia. Eu queria saber, mais ou menos assim, sobre os principais desafios que você vê hoje dentro da Câmara, porque a gente sabe que são muitas ideias, né? Tem o PLS, muitos projetos, mas quais são os principais desafios que você vê para colocar esses projetos, essas ações, essas ideias em prática, né, dentro da Câmara? Você, como um homem, né, que está inserido aí dentro, está trabalhando, cheio de ideias, e o que você vê como os principais desafios aí? Elisa, obrigado pela pergunta aí, excelente pergunta, e assim, os desafios nossos, eu acho que nós já estamos no terceiro PLS, né? Eu acho que é o mesmo desafio que vocês vão enfrentar, que é o de conscientização, de mudança de modelo mental, né? Porque as pessoas ainda veem a questão da sustentabilidade como uma questão de abraçadores de árvores. Eu vou dizer que a gente conseguiu melhorar muito a situação com o PLS, com as ações que a gente está fazendo, né? São 20 anos de Ecocâmara, eu estou ali há muito menos tempo que isso, então várias pessoas vieram antes, né? Vários coordenadores trazendo o seu trabalho, com assessores competentes, né? Tem a Jacimara, que foi muito importante, e diversos coordenadores também, né? Débora, Raquel, Gilson, enfim, Janice, tantas pessoas que vieram trazendo essa questão da conscientização, né, da sustentabilidade, mas sempre é difícil, porque as pessoas, nós estamos vivendo ainda no mundo dos sonhos, entendeu? Então, por exemplo, você já foi a alguma cooperativa de catadores? Letícia, né? Isso, não. Você já foi a alguma cooperativa de catadores? Não. Tá. Então, eu desafio você a perguntar para todos os seus companheiros de sala se vocês já foram e se não foram, que possam ir. Faça sua visita. Nós acabamos de visitar, eu dei uma oficina junto com a colega minha, fui monitor, na verdade, ela foi a facilitadora, eu fui só monitor de oficina de Design Thinking. E nós colocamos esse desafio para ela, eu falei, Cris, vamos colocar para os alunos, vamos colocar como objeto do Design Thinking a questão da gestão de resíduos na Câmara. E vamos, né, em algum momento lá nosso bate-papo, surgiu a ideia da gente, a Carmen, que é assessora, inclusive, da Ecocâmara, deu a ideia, olha, por que você não faz a visita? Leva os alunos para fazer a visita. Falei, ótima ideia, vamos sim, vamos. Levamos os alunos para fazer a visita no meio da oficina. A oficina até ficou meio apertada, porque não estava prevista, enfim, mas foi ótimo, porque os alunos, o Design Thinking é uma abordagem que visa resolver problemas, né, de uma maneira mais ágil, uma metodologia ágil, e a gente já tem um trabalho muito bom na área de resíduos, mas sempre precisa de conscientização, sempre, educação, enfim. E a gente resolveu, então, colocar os alunos para fazer essa visita lá, porque faz parte da metodologia, né? O entrevistar, você fazer uma entrevista, você pesquisar, né? Conversar com as pessoas, né? Com tipos de pessoas. Você pode ter, dentro de um processo, você vai ter
chamadas personas, né? Então, você vai ter pessoas, diversos perfis que compõem, que fazem parte desse processo aí. E, então, os alunos foram lá, visitaram a cooperativa, viram a dificuldade que é, viram a realidade. 15 mulheres catadoras ralando aí pelo menos 10 horas por dia para ganhar R$500 por mês. R$500 por mês, na maior dignidade. Mas R$500 por mês é um valor, né? Convenhamos, abaixo do salário mínimo. Né? Agora, prestando um serviço relevante para a sociedade, né? E tirando do resíduo o seu sustento para a sua família. Agora, é impactante, as pessoas saíram impactadas. Agora, se todos nós visitássemos a cooperativa de catadores, será que a gente mudaria a nossa mentalidade? Será que a gente passaria a valorizar mais o trabalho dessas catadoras? Será que a gente pensaria, meditaria mais, mudaria o nosso modelo mental, tendo em vista uma realidade que a gente tomou conta? E que normalmente a gente não tem, porque o lixo não é um problema. O lixo não existe. A gente coloca ali na porta da nossa casa e ele vai embora. Né? Então, eu acho que o grande desafio que todos nós temos é de mudar o nosso modelo mental, é de nos educarmos, é de visitarmos a nossa realidade. Entendeu? Vermos a realidade né, que está aí, que é dura para muita gente. Né? Então, faça essa visita à cooperativa de catadores aí. Leva a sua turma. Obrigada. De nada. Obrigada, viu, Letícia, pela pergunta. Já me deu várias ideias como professora. Não, mas estou falando sério, Vicente. Isso é uma coisa que eu acho que não adianta a gente falar, né? Que nem se falou assim, em sala de aula, o papel do professor, né? Não adianta a gente falar assim, a gente tem que ser sustentável. Eu acho que se a gente fica só nisso, sabe assim, né? E vira um blá, 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 que as pessoas, né? Você mudar, como você falou, né? Mudar um mindset, mudar a cabeça, o modelo mental de uma pessoa, né? Você tem que tocar ela, né? E assim, eu acho que, na verdade, hoje em dia a gente é bombardeado, né? A gente escuta muitas vezes o tema de sustentabilidade, mas nem sempre assim, né, de uma forma profunda, nem sempre é de uma forma que nos toca. Muitas vezes a gente fica até, né, assim, acho que desacreditado, né, assim, muitas vezes, né, a gente vê de uma forma também que a gente não acredita. Então, assim, eu gostei da ideia, viu, Vicente? Pode deixar que esse semestre, não sei, mas quem sabe, acho que ano que vem vamos pôr essa meta também, viu? Vou fazer lá um PLS para mim. Não, faz aí, faz o PLS prototipado, pede para os seus alunos fazerem o PLS, entendeu? E aí, não. mesmo que você não tenha patrocínio, eventualmente você apresenta para o reitor e fala, olha, fizemos aqui, tá? Porque às vezes também é isso, né? A pessoa que está lá, ela não tem dimensão, ela não entende. E aí, quando você tem um negócio do concreto, aí a pessoa consegue enxergar, entendeu? Então, mesmo que seja... Você fala, né, mesmo que seja um protótipo, você fala assim, não está valendo não, nós temos um protótipo, ó, é um projeto da disciplina, nós temos que fazer o PLS aqui da instituição, sem ser para valer, mas vai ser para valer. Né? Então, assim, pessoal da engenharia, se fosse para economizar energia, como é que seria? Que a gente... Então, os seus alunos vão fazer. Aí bota lá, um aluno vai fazer de energia, outro de água, outro de resíduo, não sei o quê, papapá, e aí vocês vão juntar isso, e aí vai apresentar, vai que cola, né? Vai que o reitor compra, olha aí. Sim, não, achei, não, de verdade, viu, Vicente? Começar fazendo em casa também. Como tudo na vida, né? Mudando a gente mesmo, né? Que sempre a gente pode melhorar. Mas, assim, agradecer, então, aí a sua contribuição, assim, foi muito rico, assim, no sentido, primeiro, eu acho até da gente rever um pouco como a gente enxerga, né? A Câmara dos Deputados, né? Assim, porque, que nem você falou, eu acho que é uma coisa também a gente precisa de ação e é interessante vocês estarem fazendo esse trabalho aí dentro, né? Que acaba também ajudando na conscientização, né, dos deputados, né? Obviamente, principalmente quando eles veem os valores monetários, mas assim, né? Eu acho que é uma forma de reforçar, né? E depois de multiplicar isso, né? Para outras instituições, para, né? Para as pessoas, né? Por mais que no início, né? Vem como uma lei, como, né?
como uma recomendação, mas eu acho que aos poucos a ideia é a gente caminhando junto, viu, Vicente? Mas obrigada mesmo, né? No futuro aí você vindo aqui na região dos lagos, você vem visitar e faz uma palestra ao vivo. A gente, mas muito obrigada por compartilhar aí um pouco do que vocês fazem aí na Ecocâmara, tá bom? Eu que agradeço, Elisa, Tiago, Camila, Yara, Letícia, né, e demais alunos. E o pessoal aqui, né, da universidade está aqui comigo. É uma honra aí ter esse convite. Espero que tenha atendido aí as expectativas de vocês. Quero dizer que o nosso trabalho não é tão diretamente com os deputados em si, ainda que a gente tenha os parceiros, né, deputado Carlos Gomes, que foi catador, ele é um deputado do Rio Grande do Sul, parceiraço nosso, foi catador, e hoje é o presidente da frente da reciclagem, né? E foi aprovado agora um projeto de lei que tem um percentual hoje, você vai conseguir, as indústrias, as empresas vão conseguir destinar um percentual do imposto de renda devido para, né, se quiser, projetos e tal, então é muito legal, mas não é o nosso trabalho direto, assim, a gente não tem a pretensão, porque o trabalho legislativo do deputado é um. Agora, a gente tem uma interação, obviamente, com diversos deputados, né? Rodrigo Agostinho, de São Paulo, Carlos Gomes, e tantos outros que eu não quero ficar citando aqui, senão eu acabo esquecendo, vou cometer injustiça. Mas são parceiros nossos, né? A Frente Parlamentar também né, do Meio Ambiente, né? Tem o deputado, enfim, são vários deputados, eu vou acabar me esquecendo aqui, mas, enfim, são todos parceiros, e nós temos uma interação, mas o nosso foco agora é tentar, com a rede também, levar esses projetos de sucesso que todos têm, né? E tentar chegar aí a mais de 5.000 câmaras municipais dentro da rede. Essa é a nossa meta, mas devagar e sempre, porque o negócio é lento. Mas muito obrigado aí, uma honra, viu? E a Câmara, só para dizer, não tá perfeito, não, muito pelo contrário, a gente está com muito problema lá, mas nós vamos tocando, viu? Faz o que é possível. O importante é não parar, Luiz. A oportunidade de melhoria. Parabéns aí, viu, Thiago? A gente agradece a você. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, né? A Camila, o Thiago e a Yara que estão aí, o pessoal que está aqui comigo. Mas é isso, viu, Vicente? Um abração, bom fim de semana para você e manda um abração aí para todo mundo aí por mim também, tá bom? Obrigado, gente. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Não, a gente que agradece, Vicente. Vou fechar aqui, aí vai finalizar a reunião para todo mundo, tá bom? Um abração. Um abraço.